Hoje nós vamos falar sobre a evolução de um segmento que muitas vezes acontece nos bastidores, mas que é absolutamente estratégico para diversos setores, a higiene profissional. Nos últimos anos, esse mercado passou por uma transformação importante, impulsionada por temas como eficiência operacional, experiência do usuário e cada vez mais sustentabilidade. E a Tork tem sido uma das protagonistas desse movimento no Brasil, trazendo soluções que vão além do produto, integrando tecnologia, serviço e gestão para diferentes segmentos. Ao longo dessa última década, a companhia consolidou-se sua presença no país e acompanhou de perto a evolução das demandas dos clientes do mercado. Para entender melhor essa trajetória e principalmente o que vem pela frente, eu converso agora com Sara Sampaio, National Manager de Sales e Customer Marketing da Tork. Eu sou Felipe Quintino, CEO do Nexon Group e fundador do portal Tissue Online. Sejam bem-vindos a mais um Talk Tissue. Sara, muito obrigado por aceitar fazer esse bate-papo comigo. É um prazer falar com você. Obrigada, Felipe. O prazer é todo meu. É sempre bom estar aqui conversando sobre tissue com vocês, que são nossos parceiros de anos aí. Legal, Sara, bacana. Sara, ao longo desses 10 anos, né, como é que você avalia a trajetória da Tork no Brasil e a evolução da higiene profissional nesse período? Olha, Felipe, a Tork, ela é uma marca que nasceu em 68 e foi ganhando aí os mercados, né, no mundo até chegar no Brasil como uma estratégia de expansão mesmo. E chegou no Brasil, e essa última década, eu arrisco dizer que a gente quebrou alguns paradigmas. Então, foi uma década de quebrar alguns paradigmas de conceitos, né? Falar de custo em uso, falar de eficiência, falar de experiência, sair da conversa do preço por metro, do preço por folha, realmente mostrar como que se pode ganhar mais, entregar mais valor agregado nessa categoria como um todo. Então, eu arrisco dizer que a gente quebrou alguns paradigmas aí, trazendo conceitos diferentes do que o mercado estava acostumado, e agora a gente escuta muito mais sobre esses conceitos, né? Não só a categoria, a indústria mesmo de professional hygiene, como os compradores, como os influenciadores de decisão já partiram para uma nova conversa. E acho que a gente tem uma participação importante aí ao longo desses 10 anos em mudar um pouco a visão da categoria nesse sentido. Legal, Sara, bacana. E quais foram os principais marcos aí que você destacaria nessa jornada da Tork aqui no Brasil? Os principais marcos que eu vejo foi realmente trazer a visão, né, e a missão da Tork, que é ter higiene sustentável para todos, baseado com nossos 4 pilares. A gente tem 4 pilares, que é higiene, né? Nossa categoria é higiene profissional, então não podemos... Higiene é o primeiro lugar, indiscutível, certo? Mas trazendo muito da experiência, tá? Da eficiência e da sustentabilidade. E com isso vem muito das nossas inovações de produtos mesmo, trazendo os nossos sistemas nesse mercado que são muito inovadores. Então, vou dar algum exemplo, né? XpressNap. Eu não estava aqui na época quando chegou, mas eu escuto até hoje de clientes, quando eu vou visitar, que me falam, quando chegou a XpressNap, realmente foi uma quebra, foi um marco, né? Que é o nosso sistema de guardanapos. Uhum. Então, onde a gente tem o guardanapo totalmente protegido, uma folha por vez, mantém essa higiene, a experiência, né, a mesa do estabelecimento organizada, outros marcos importantes de inovação de produto, por exemplo, eu adoro, eu falo que é o meu queridinho, que é o Smart One, que realmente é um produto que é o nosso sistema de papel higiênico, que tem uma baita redução de consumo, e além disso, ele tem um alto poder de desagregação, ou seja, ele evita entupimentos, pode ser jogado no vaso. Então a gente foi trazendo esses marcos através dos nossos produtos e das nossas maneiras de fazer.
Então a gente foi ao longo dos anos aí crescendo, ganhando mercado, pouco a pouco, a gente está no Brasil inteiro, expandindo o time, expandindo nossa rede de distribuição e, claro, ajudando, né, melhorando a experiência nos clientes finais também. Então, em todos os segmentos, expandindo em todos os segmentos. Além de todos os nossos produtos, as nossas inovações, Pick Serve para alto fluxo, nossa linha de sabonete, que tem maior parte de matéria-prima natural, né, e aproveita até a última gota. Então, acho que nossos produtos, os nossos sistemas foram trazendo marcos aí para os clientes durante esses 10 anos. Legal, Sara. E falando um pouquinho, né, de produto, né, de que forma que essas soluções, as soluções da Tork, têm contribuído para os ganhos de eficiência e melhoria nos processos dos clientes? Olha, dá muito orgulho, assim, mesmo, de falar, porque quando a gente fala que um dos nossos pilares é realmente a experiência e a eficiência, e não só a eficiência operacional nos clientes, mas como isso melhora a vida das pessoas. Não só as que usam, mas as que trabalham também com a categoria, certo? Então, quando a gente fala, primeiro são as reduções de consumo que são visíveis mesmo. Então, eu vou voltar um pouco no Smart One, em que a gente fala, né, que a gente tem 40% de redução de consumo versus os sistemas tradicionais, mas a gente teve experiências já de 60% de redução de consumo. Quando a gente fala de redução de consumo, a gente pensa só redução de budget, de valor, mas não, tem toda uma cadeia disso. Quando eu gero menos resíduo, eu tenho menos lixo, menos trabalho nessa cadeia toda de depósito desse lixo, de escoar esse lixo, eu melhoro muito a vida das pessoas que estão trabalhando também nesses ambientes. A gente sabe cada vez mais que é cada vez mais difícil de encontrar mão de obra para trabalhar com limpeza, né? O turnover é muito alto. Quando você fala com o cliente final, essa é uma das principais reclamações. A gente teve recentemente um encontro com clientes de facilities, em que a gente falou muito disso, como que realmente está difícil a questão da mão de obra, mas quando você melhora a vida desse trabalhador, você tem mais chance de retenção. E isso é melhorar operacionalmente o cliente, né? A operação do cliente. Legal. Porque cada vez que troca uma pessoa, você tem treinamento, a curva de aprendizados, de retenção, é muito difícil. Além disso, dessa redução de consumo, que melhora também a vida da pessoa que está trabalhando, reduz o tempo dela de checagem de dispenser. A gente não imagina, mas numa operação grande, em que você tem muitos banheiros, muitas cabines e muitos dispensers, o tempo gasto de checagem em os nossos dispensers, que tem uma sinalização de quando precisa repor, ou que está fácil ali de verificar, ou que a alta capacidade mesmo daquele dispenser, você não precisa ficar olhando, repondo, olhando, repondo, olhando, repondo. Isso é tempo do trabalhador que é economizado e ele pode focar em outras atividades prioritárias. Fora que a gente reduz muitas coisas nisso também. Por exemplo, quando você reduz picote, quando você reduz resíduo no chão, que você tem que ficar refazendo a limpeza daquele ambiente por picote de papel no chão, ou porque está vazando o sabonete da bancada, ou porque tem evasão de produto, e que isso é uma realidade em muitos casos. Isso melhora a eficiência operacional, a economia, o budget do cliente de forma geral. Então, eu digo que cada categoria nossa, a gente deveria um exemplo para falar. Eu já ouvi histórias de clientes que falavam, já tive que trocar a bancada de mármore porque gotejava o sabonete e estragou e tive que trocar. Isso a gente está garantido que não precisa, sabe? Legal. Então, é dessa forma que a gente vai melhorando a eficiência operacional mesmo dos clientes, desde tempo, desde qualidade de vida da pessoa que trabalha, desde um ambiente mais limpo, que não precisa ficar limpando todo momento, e desde a redução do consumo, que realmente vem uma eficiência operacional muito alta. Legal, Sara, bacana. E como é que a sustentabilidade vem sendo incorporada, Sara, à operação e às soluções da Tork no Brasil ao longo aí desses 10 anos? Sustentabilidade é um pilar para a Tork. A gente tem 4 pilares essenciais, tá? Um é materiais e embalagens. Então, a gente sempre olha em relação a materiais e embalagens, o que a gente pode ser mais sustentável.
Uso e resíduos, e esse eu vou ser um pouco repetitiva em relação a isso, porque é o que a gente mais vê. Carbono muito em ver fonte renovável de fibras, outras fontes alternativas, redução de água, a cadeia logística, se a gente consegue reduzir, otimizar para reduzir a emissão de carbono, nas plantas também, como é que a gente pode ser mais sustentável, e higiene para todos, que é a nossa parte de pessoas. Então, a gente tem esses 4 pilares divididos em planeta e pessoas. O que eu mais gosto de ver, porque materiais e embalagens é um trabalho muito interno e que é super importante. Carbono também é um trabalho muito interno que é super importante, mas a gente não consegue ver, não é palpável, né? Agora, quando a gente fala de higiene para todos, em que você, exatamente isso, melhora a experiência do cliente final e melhora a vida das pessoas, é claro, assim, é muito claro e gratificante, porque a gente vê não só dentro da fábrica, mas depois da fábrica, como que a gente pode ser sustentável. Então, a gente já teve treinamento com as pessoas, né, de ir no cliente final, em que teve foto da pessoa de limpeza abraçada no nosso dispenser. Tem áudios que a gente recebe falando, melhorou muito a minha vida e melhorou muito o meu trabalho. Isso é sustentabilidade, porque a sustentabilidade são os 3 pilares do ESG, né, o S do social. Além disso, a gente também tem toda a parte do social como empresa, né? Capacitação, atenção com os clientes, com os funcionários, cuidado, bem-estar. E do uso e resíduos, essa parte que eu comentei bastante nas outras falas, que foi realmente da redução de consumo. Quando a gente fala que a gente tem um papel higiênico, que tem alto poder de desagregação, que eu posso descartar direto no vaso, isso eu economizo. Além de toda a cadeia do lixo, eu também economizo saco plástico, por exemplo. Então, eu reduzo o consumo de plástico. Quando eu falo que eu tenho um sabonete, que eu consigo usar até a última gota, que boa parte daquela embalagem vem de PCR, que é dos plásticos reciclados, e que ele tem uma forma que ele é uma cápsula, assim, como se fosse uma bolsinha de soro que você usa até o final, e que vem de fontes certificadas, material natural. Eu também estou cuidando do planeta, da água do planeta, e a gente sabe que a água é um negócio crítico, né? Quando eu falo de certificação, a gente é muito rigoroso com certificação. Ecolabel, FSC, toda essa parte também que a gente está cuidando da sustentabilidade do planeta. Legal, Sara, bacana. E olhando para o futuro, quais são as principais prioridades e oportunidades, né, para a Tork no mercado brasileiro, Sara? Bom, as oportunidades são imensas. Nós sabemos, e a gente estava conversando um pouquinho antes, que o mercado brasileiro ele é enorme, gigante, desafiador, muito fragmentado, e isso tem duas maneiras de se ver, né? Como desafio ou como oportunidade. E a gente gosta de ver oportunidade, porque um mercado muito fragmentado e que fica muito nessa competitividade de preço, a gente se destaca nessa experiência, nessa qualidade, nessa eficiência, no serviço que a gente entrega, nos nossos sistemas que entregam muito valor para o cliente final. A gente tem como essa missão de elevar realmente o valor da categoria, de aumentar esse consumo per capita, que ainda é muito baixo no Brasil, e continuar crescendo. Então, as prioridades é continuar expandindo em todos os segmentos. A gente tem os nossos segmentos principais, que a gente fala que é indústria, hospitais, comercial, né, Horeca, focando bastante nos nossos parceiros, no desenvolvimento, na educação e de levar o valor, né, exatamente desse custo em uso e de usar os recursos de uma maneira mais inteligente, entregando o valor ao cliente final e também para os nossos clientes parceiros e para quem são os usuários dos nossos sistemas. Então, a perspectiva é continuar crescendo bastante, mais do que o mercado, né? Esse é o nosso objetivo, crescer muito mais que o mercado, e acho que a gente vem conseguindo fazer isso de uma forma bem sustentável, e essa é a perspectiva para a Tork no Brasil. Então, a gente está muito feliz, muito confiante. A América Latina é um mercado de foco para asset, e o Brasil não pode estar de fora, né? No tamanho de mercado que a gente tem muita perspectiva de crescimento e muito boa. Isso não quer dizer que nem sempre é fácil, mas é sempre desafiador e sempre muito emocionante, e a gente vem construindo esse trabalho num time bem fortalecido aí para seguir crescendo. Legal, Sara, bacana, obrigado.
pelo seu tempo, obrigado pelo bate-papo, né? E parabéns pelo sucesso todo aí da Torque no Brasil nesses 10 anos e que venham muitos anos pela frente. Obrigada, Felipe. Um prazer estar com você sempre. Valeu, tchau, tchau.